A última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020 foi um verdadeiro teste para cardíacos, tanto para torcedores flamenguistas quanto para torcedores colorados. Afinal, Flamengo e Inter estavam brigando diretamente pelo título do Brasileirão. E no final das contas, quem levou a melhor foram os cariocas, que, mesmo derrotados pelo São Paulo, deram a volta olímpica no estádio do Morumbi, em função do empate sem gols entre Inter e Corinthians no Beira-Rio. E, por ironia do destino, o agora treinador Rogério Ceni ergue o seu primeiro caneco do Campeonato Brasileiro justamente no estádio do Morumbi, palco pelo qual ele brilhou durante mais de 25 anos defendendo as cores do São Paulo, na época em que ele ainda era atleta profissional. O Rogério Ceni é um dos maiores ídolos da história do São Paulo, jogou mais de 1.200 jogos com a camisa tricolor, marcou mais de 100 gols, conquistou dezenas de títulos e, coincidentemente ou não, agora como técnico do Flamengo, ele conquista o seu primeiro título à frente do conjunto rubro-negro em sua antiga casa. No entanto, é importante salientar que a caminhada de Rogério Ceni rumo ao seu primeiro título do Campeonato Brasileiro, o seu primeiro título à frente do Flamengo, não foi nada fácil, muito pelo contrário. Para você ter uma ideia, Rogério Ceni desembarcou no Rio de Janeiro no dia 10 de novembro para assumir o comando técnico do Flamengo, suceder Domenech Torrent à frente da equipe. Lembrando que o Ceni chegou com o Flamengo ocupando a terceira posição na tabela do Brasileirão, a 1 ponto do então líder internacional. Mas embora o Flamengo até estivesse bem na classificação, o time de Domenech Torrent era muito bagunçado, um time desorganizado. Não à toa o Flamengo era dono da segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro naquela ocasião. E as dificuldades de Rogério Ceni aumentaram ainda mais depois que o Flamengo acabou sendo eliminado pelo São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil e posteriormente pelo Racing nas oitavas de final da Copa Libertadores. E para piorar ainda mais a situação, o Flamengo chegou a ficar 3 rodadas seguidas sem vencer no Brasileirão sob a batuta de Rogério Ceni, o que aumentou ainda mais a pressão em cima do treinador, da diretoria e dos jogadores. Entretanto, foi exatamente após a derrota frente ao Ceará por 2-0 em pleno estádio do Maracanã que o Flamengo começou a praticar um melhor futebol, viver um melhor momento. Foi quando o Rogério Ceni também achou a escalação ideal para armar esse Flamengo. Ele montou um time muito mais técnico, uma equipe que atua praticamente os 90 minutos de cada partida jogando no campo do adversário. 4 meias praticamente no meio campo, Diego, Gerson, De Arrascaeta e Everton Ribeiro, além do ataque com Gabigol e Bruno Henrique. Isto é, 6 jogadores com características totalmente ofensivas. E não à toa, muitos torcedores rubro-negros até duvidavam que esses 6 jogadores pudessem atuar juntos no time, o que caiu por tese, já que o Flamengo de Ceni acabou erguendo o caneco do Brasileirão atuando justamente nessa formação. Ele também colocou o William Arão na defesa, fez algumas mudanças táticas no time, o que acabou fazendo com que o Flamengo voltasse a jogar um bom futebol e justamente no momento mais importante da temporada, na reta final do Brasileirão. Tanto é que o Flamengo assume a liderança do campeonato na penúltima rodada, graças à vitória sobre o Internacional por 2-1 no estádio do Maracanã. O Flamengo assumiu a liderança do campeonato pela primeira vez durante todo o Brasileirão, justamente na 37ª rodada, uma rodada do final do campeonato. E, por fim, o Flamengo acabou faturando o título do Brasileirão sem nem ao menos precisar vencer o São Paulo, já que o empate sem gols entre Corinthians e Inter acabou servindo para que o rubro-negro vencesse o título nacional pelo 2º ano seguido. Isto posto, a verdade é que o Campeonato Brasileiro de 2020 teve novamente o Flamengo como campeão, algo que todos nós já imaginávamos. O Flamengo é, sem sombra de dúvidas, o time mais poderoso do futebol brasileiro, o time que tem jogadores mais técnicos, que tem o melhor elenco no Brasil. E por essa razão o Flamengo iniciou 2020 sendo apontado como o grande favorito ao título do Brasileirão, algo que veio a se concretizar no final da temporada. E diante de tudo o que aconteceu com o Flamengo no decorrer de 2020, ele perdeu o Jorge Jesus logo após o término do Campeonato Carioca, depois veio a pandemia, em seguida o Flamengo já contrata Domenech Torrent
para comandar a equipe e substituir Jorge Jesus. Essa contratação foi o maior equívoco cometido pela diretoria flamenguista ao longo do ano. Ficou provado que o técnico catalão não tinha condições de assumir um time da grandeza do Flamengo. Aí contrata o Rogério Ceni para tentar organizar a casa novamente. O Rogério sofreu no seu início, como eu citei anteriormente, mas no final o Flamengo acaba campeão brasileiro com méritos. Se a gente pegar como comparativo a temporada passada, a gente nota que o desempenho do time na atual edição do Brasileirão foi bastante inferior em relação a 2019, onde o time encerrou o Campeonato Brasileiro somando 90 pontos em 38 jogos, obtendo 79% de aproveitamento através desta incrível campanha. Ao contrário da performance da equipe no Brasileirão de 2020, onde a equipe somou 71 pontos em 38 jogos, obtendo 62,3% de aproveitamento. Resumindo, o Flamengo acabou somando menos pontos do que Santos e Palmeiras na edição anterior do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Peixe e o Verdão foram vice-campeões brasileiros naquela oportunidade. Então, é óbvio que a campanha do Flamengo não foi tão boa em relação a 2019, porém, o que importa é o título. Diante de tudo que aconteceu, o Flamengo ainda sagrou-se campeão brasileiro com méritos e agora já projeta a temporada de 2021, que começará para o Mengão a partir da próxima semana. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau!